Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Olha só essa informação, essa notícia que acaba de sair. A Embaixada dos Estados Unidos reagiu aí após o Alexandre de Moraes ameaçar punir bancos brasileiros que cumprir a Lei Magnitsky. Nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouquinho depois do vídeo de abertura aí que você vai assistir e nós já voltamos aqui para falar sobre essa punição que o Alexandre de Moraes ele vai sofrer ainda mais, beleza? Nós já voltamos. A Embaixada dos Estados Unidos se pronuncia após Moraes ameaçar punir bancos brasileiros. Abuso. Representação diplomática dos Estados Unidos afirmou, nesta quinta-feira 21, que as declarações do ministro do STF refletem um padrão preocupante de abuso de poder judicial. A Embaixada dos Estados Unidos se pronunciou nesta quinta-feira 21 sobre as ameaças de Alexandre de Moraes de punir bancos que aplicarem sanções impostas pelo país norte-americano em solo brasileiro. E emir nota, o governo de Donald Trump afirmou que as declarações do ministro do Supremo Tribunal Federal STF refletem um padrão preocupante de abuso de poder judicial. Através de nota enviada ao portal Metrópolis, a representação diplomática dos Estados Unidos, em Brasília, afirmou que a legislação americana é a ferramenta essencial. Opa, estamos de volta. Como eu disse, nós vamos aqui falar sobre essa matéria importantíssima aí que saiu, a respeito da resposta dos Estados Unidos à provocação do Alexandre de Moraes. Pessoal, olha só, o Alexandre de Moraes ele está tentando aí uma queda de braço com os Estados Unidos, mas a gente sabe que o Alexandre de Moraes ele pode até ser ditador aqui no Brasil, mas tentar tirar queda de braço com os Estados Unidos é certeza de perder, e ele está perdendo, e ele sabe disso. Antes de eu continuar aqui falando sobre essa matéria, né, a Embaixada dos Estados Unidos reagiu aí, deu uma resposta à altura a essa provocação, porque nada mais do que o Alexandre de Moraes está fazendo é uma provocação. E essa provocação do Alexandre de Moraes pode colocar o Brasil a perder. Parece-me que os Estados Unidos, né, com a sua resposta, ele está emparedando cada vez mais o Alexandre de Moraes. Mas o Alexandre de Moraes ele está tentando levar aí o Brasil junto. Ele vai ser emparedado e ele quer também levar a economia do Brasil em frangalhos também. Nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Antes disso, eu já peço que você já deixe aí a sua participação, já deixa o likezinho aí, não se esqueça de se inscrever no canal, você que gosta do conteúdo aqui do canal, comente, compartilha, deixa o like, não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal. Se você quiser ser um parceiro, você também pode ser um parceiro aqui do nosso canal, beleza? Vamos lá, pessoal, então olha só, o Alexandre de Moraes, ele fez uma ameaça aos bancos brasileiros caso esses bancos viessem a cumprir a Lei Magnitsky, porque, logicamente, né, quem vai perder com isso é o próprio Alexandre de Moraes, pois a Lei Magnitsky foi imposta ao próprio Alexandre de Moraes, não ao Brasil e não aos bancos, mas essas instituições financeiras, se não cumprir com a lei, pois essa lei ela é uma lei global, né? A Lei Magnitsky é uma lei global, e caso esses bancos descumpram com essa medida, com essa lei, eles serão punidos. Mas olha só, gente, a Embaixada dos Estados Unidos reage após Moraes ameaçar punir bancos brasileiros caso eles venham aí cancelar a conta do Alexandre de Moraes, porque teve bancos aí que, né, já está aí, já cancelou cartão de crédito, e agora só falta, né, a gente ver aí os demais bancos cumprindo com a lei. Em resposta a Moraes, a Embaixada dos Estados Unidos diz que a declaração do ministro do Supremo representa um padrão de abusos preocupantes de poder judicial. Olha só, gente, ativismo judicial é o que nós estamos vendo. Ou melhor, um superpoder. Acho que o Alexandre de Moraes ele pensa que ele é o superior, ele é a própria Constituição, ele é a própria lei.
É isso que ele está tentando passar para os Estados Unidos. Ele está tentando mostrar para os Estados Unidos que ele que manda no Brasil. Mas a gente sabe que não é, né? A gente sabe que quem manda no Brasil são os brasileiros. E nós não iremos sofrer sanções dos Estados Unidos por causa desse ditador da toga aí que está fazendo de tudo para poder prejudicar o nosso país, tá? Mas vamos lá, olha só, gente, continuando aqui com a matéria, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil reagiu a ameaças do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sobre punir bancos brasileiros que aplicarem sanções estrangeiras sem a permissão da Justiça do Brasil. O posicionamento foi encaminhado ao site aí, né, nesta quinta-feira. Agora, pera lá, a Justiça brasileira é o Alexandre de Moraes? Acho que não, né? Acho que nós temos uma Suprema Corte que tem 11 ministros. Ele não é a Justiça. Ele não é a única pessoa ali que está no poder. Nós temos mais ministros, nós temos mais 10 ministros. Ele faz parte, ele é um dos ministros que faz parte da corte. E a pergunta que não quer calar: os demais ministros irão aceitar esse arrobo que está acontecendo pelo o Alexandre de Moraes, que está destruindo a nossa economia, o nosso país, colocando em risco a economia do país por causa dessa queda de braço que ele está tentando tirar aí com os Estados Unidos? Pois é, gente, essa é a pergunta, né? Mas vamos lá, olha só. Em nota, a representação diplomática dos Estados Unidos em Brasília afirmou que o país continua firme no combate ou no compromisso em responsabilizar violadores de direitos humanos por meio de medidas como as sanções da Lei Magnitsky. Então, nós sabemos que o Alexandre de Moraes tem aí perseguido pessoas, pessoas estão presas, violação de direitos humanos, pessoas que acabaram perdendo a sua vida aí na prisão, na tutela desses ditadores que mandaram prender essas pessoas. Nós temos aí o Clesão e outras pessoas que estão doentes, pessoas que estão sendo aí dentro dos presídios, estão sendo torturadas, né? E isso é violação dos direitos humanos. Essas pessoas não cometeram crime nenhum, mas nós estamos vendo aí uma perseguição velada contra essas pessoas. E é por isso que a lei Magnitsky está sendo aplicada em cima do Alexandre de Moraes, pois ele é um violador de direitos humanos, um perseguidor, vem perseguindo aí os seus opositores e vem tentando calar as pessoas, vem tentando implantar uma ditadura do judiciário no Brasil. Olha só, essas sanções impostas pela legislação americana são ferramentas essenciais de responsabilização e não podem ser enfraquecidas sem gerar consequências financeiras significativas, disse a Embaixada dos Estados Unidos. As declarações do ministro Alexandre de Moraes, incluindo as que tratam de exigências para bancos brasileiros, estão fundamentadas, equivocadas e refletem essas fundamentações equivocadas e refletem um padrão preocupante de abusos de poder judicial. É isso que o Brasil, na pessoa aí desse representante aí, né, que ele está mostrando que ele é o representante do judiciário brasileiro, tem sido visto aí nos Estados Unidos como um violador. A nossa Suprema Corte tem sido vista aí como violadora dos direitos humanos, perseguidora dos seus opositores. Comenta aí se você acredita que a nossa justiça virou aí uma justiça de vingança, de vingadores e não de juízes com o notável saber. Comenta aí, compartilha, deixa o like, não se esqueça de se inscrever no canal e se você quiser ser um parceiro aqui do canal, seja também um parceiro aqui do nosso canal, beleza? Fique com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir.